Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do alimento diário, volume 3, a minha graça de pasta, semana 4, que tem como título A Minha Graça Te Basta. Compartilhar a palavra de quarta-feira, o peso e a responsabilidade. Versículo de oração, 2 Crônicas 27:6. Jotão se foi tornando mais poderoso porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Então aqui mostra claramente, que Jotão, que foi rei de Israel, ele se tornava mais poderoso porque ele realmente fazia a vontade do Senhor e o Senhor o abençoava. Então esse é o nosso caminho, irmãos? A gente precisa fazer a vontade do Senhor. Eu vou começar aqui a mensagem. A gente vai começar no Evangelho de Mateus, porque tem um registro memorável do ministério de Jesus, o momento em que sua humanidade nos é exposta de maneira marcante. Isso é em Mateus 26, 36 e 37. Tem como título Jesus no Getsemane. 36 fala: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Senhor Jesus. Naquela ocasião, a gente sabe que o Senhor enfrentou uma profunda depressão. E aquilo mostrou para nós o lado humano do Senhor, Foi uma situação muito difícil para Jesus ali. E a expressão angustiar-se no grego significa depressão em grau máximo. Então nós sabemos que Jesus passou pela depressão no seu mais profundo nível, Tanto que ele suou sangue. Então foi algo muito sério, irmãos? E o Senhor experimentou esse nível todo de sofrimento, para poder realmente nos encorajar, para compadecer de nós, dos nossos pecados, das nossas dificuldades. Ele tem realmente experiência nesse tipo de situação. Ele já passou por isso que ele, mais do que ninguém, ele pode nos ajudar. E vamos continuar aqui no versículo 38. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai-o comigo. Então o Senhor mostra, que ele era humano e suscetível a todo tipo de situação, Como é dito aqui no alimento diário, ele era suscetível a passar pelos mesmos problemas e dificuldades que nós. Porém, nada o impediu de fazer a vontade do Pai. Então vamos prosseguir aqui no versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai. Então, no momento de dificuldade, o Senhor Jesus não hesitou em consultar o Pai. Então, que essa seja a nossa atitude também. Que nós possamos nos achegar ao trono de Deus e buscar realmente a presença de Deus para que Ele nos ajude em toda e qualquer situação. Esse era o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Então a oração exata do Senhor foi essa, Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Então esse cálice refere-se à morte de Cristo. Ele sabia, que a forma que ele ia morrer seria dolorosa. Todos nós sabemos que ele sangrou, ele foi pregado em uma cruz, mas não era só por isso que ele estava numa situação de depressão. Era o peso de carregar todos os pecados do mundo, irmãos. Os meus, os seus, de todo mundo realmente. E além de receber ali naquele momento a ira de Deus, Então era uma situação complicada. E o Senhor passou aquilo como humano, E como é dito aqui no alimento diário, ele tinha receio de falhar nessa situação. E
E isso o angustiava de uma maneira que ele teve esse quadro de depressão e buscou o pai, buscou oração, porque era uma situação muito difícil. Então ele sabia que tinha um peso de toda a humanidade nos seus ombros, né? E nós, irmãos, nós sabemos do peso que nós temos para os outros irmãos, nos nossos ombros. Realmente, uma queda nossa, uma situação ruim que nós damos como exemplo, nós podemos fazer muitos irmãos caírem ou ferir a igreja ou realmente prejudicar a fé do irmão. Então nós temos que saber que nós somos ministros da nova aliança, irmãos. Nós precisamos, em situações de dúvida, em situações de conflito interior, buscar primeiramente ao Pai, ser sábio para saber passar pelas situações difíceis. Nós sabemos que as dificuldades são inerentes ao viver humano, e nós vamos passar por muitas durante toda a nossa vida. Mas o ministro da nova aliança, ele sabe que tudo que ele passa é para a glória de Deus. Amém? Então o Senhor aqui, a concluir a sua oração, nos deixou um modelo. Ele não insistiu para o seu pedido ser aceito, antes entregou nas mãos do Pai, para que fosse feita a vontade do Pai. Isso está descrito em Mateus 26, do 39 ao 42. Então nós precisamos realmente confiar em Deus, né? Muitas vezes a nossa vontade não vai ser feita, mas a gente sabe que nós temos que entregar tudo na mão do Pai, porque Ele tem o melhor para nós. Ele realmente conhece os caminhos, né? Os caminhos dele são maiores do que os nossos. Nós precisamos crer, confiar. Amém? Meu irmão aqui dá um exemplo também a esposa dele está com câncer. E há muitos irmãos também que tem algum exemplo desse na família, de doenças, de situações difíceis. E a gente tem que saber que tudo isso é para a glória de Deus, irmãos. As dificuldades acontecem realmente. É difícil, é complicado. Mas a nossa fé, ela tem que ser inabalável. A nossa esperança não é nesse mundo, nós sabemos, né? Nós temos que viver pelo reino, amém? Então, essa era a atitude do Senhor, né? Que a vontade do Pai fosse feita na vida dele, independente do seu próprio querer. E a outra passagem, João 4, 31 ao 34, que percebemos como o Senhor ele estava focado em fazer a vontade de Deus. Foi depois de uma pregação ali, né, de uma peregrinação do Senhor, e os discípulos pediram para que o Senhor comesse. E ele mostra, eu vou até ler aqui, é o 4 do 31 ao 34. A ceifa e os ceifeiros. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então esse era o exemplo do Senhor, né? Muitas vezes ele colocava a vontade do Pai na frente das suas necessidades humanas. E isso tem que ser um exemplo para nós também. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes nós nos vemos sufocados por muitas coisas. Mas que realmente nós tenhamos isso em mente. Nós somos ministros da nova aliança. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê realmente essa capacidade, irmãos, de enxergarmos a vontade de Deus para fazer a vontade dele. Amém? Então, no Evangelho de João, Jesus revela a sua vontade. A gente sabe, né? Nós temos estudado sobre João do 14 ao 17, né? E o Senhor fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Está em João 17, 24. Então a vontade do Senhor é que nós estejamos onde Ele está. Assim como o Filho foi glorificado, nós sabemos,
Deus também quer nos introduzir na glória, irmãos. Isto é, nele mesmo. Então o Senhor quer ser um conosco. Que possamos compreender a vontade de Deus. E que nós nos tornemos semelhantes a Ele em vida e natureza. Lembrando que sem a deidade, né? Mas que façamos a vontade do Pai. Vivamos realmente pela vontade do Pai. Isso é a característica do ministro da Nova Aliança. E saibamos o peso e a responsabilidade que nós temos em relação aos irmãos, em relação à igreja. E que o Senhor nos abençoe. E que todos cheguemos ao reino. Amém? Jesus é o Senhor.